Boa noite a todos, sintam-se todos muito bem-vindos, muito bem acolhidos por esse ambiente protegido. É sabido que este momento específico, esse feriado, esse final de semana, ele é sempre marcado por um dos momentos mais pesados que nós temos no nosso calendário. Ele é um momento onde a nossa psicosfera do nosso planeta, principalmente sobre o nosso país, ele acaba sendo um pouco mais carregado, um pouco mais pesado, né, com uma frequência mais baixa, onde é um período onde seres menos esclarecidos costumam estar presente de nós encarnados, influenciando negativamente. Então, consumo exagerado de álcool, entorpecentes e todas outras falências que nós temos dentro do nosso sistema são muito em função disso. Eles acabam vindo para comemorar a nossa ignorância, a nossa moral ainda muito baixa, humana. E de encontro a isso, essa semana nós temos o capítulo número 2 do Evangelho, segundo o Espiritismo, Manual de Vida. Meu reino não é deste mundo. Se nós pegarmos o Evangelho, se nós pegarmos a Bíblia, nós podemos folhear todos os capítulos, nós podemos procurar todos os ensinamentos que o Cristo colocou, todos os aconselhamentos, todas as consolações que Ele nos coloca. Sempre vocês vão perceber que Ele está falando sobre a vida futura. Sempre. Nós temos um passado, se nós olharmos em uma linha, o passado está escrito, nós não temos como modificá-lo. O presente é a oportunidade rica que nós temos para o plantio, para plantar e colher futuramente. E o Cristo coloca que é importantíssimo que nós tenhamos a confiança, que nós tenhamos a fé e a certeza de que lá na frente nós teremos resultados melhores de acordo com a nossa colheita que nós fazemos no agora. Por mais que nós estejamos vivendo algum momento tumultuado, alguma prova, alguma dificuldade, uma doença, seja lá de que tipo for, e todos nós passamos por esse tipo de dificuldade. É imprescindível que nós tenhamos a fé e a confiança que dias melhores virão. Que nós tenhamos a convicção de que nós temos que ter a paciência, que nós temos que ter a resiliência para este momento difícil, buscar entender o que nós temos a aprender com tudo isso e plantar a semente correta para a colheita no futuro. E essa colheita pode ser ainda nesta existência, uma existência futura, porque nós não viemos uma vez só. Então, na sequência, Jesus viveu em um tempo onde havia um império romano, que comandava uma boa parte do mundo conhecido na época. Um império duríssimo, né, com regras muito rígidas, uma espécie de uma ditadura muito extrema, buscando conquistar novos territórios, novos povos, cobrando tributos por aquilo, né? Ou simplesmente nós olharmos baseado em poder e adquirir riqueza. Os dois pontos principais
que são percebidos ali. Não muito diferente do que a gente vê hoje, né? A gente vê no nosso próprio país, se nós vemos hoje as guerras que vêm acontecendo, tudo envolvendo poder e dinheiro, riqueza. Tá? Não mudou muito. Mas, então imagina naquele período, o imperador fica sabendo que lá no meio da multidão há um cidadão, 30 e poucos anos ali, 32, 33 anos, que começa a chamar a atenção. Que ele começa a falar em reino, opa, falou reino, Império Romano, todo mundo do Império já levanta a orelha, né? Ele começa a falar algumas coisas diferentes e o interessante é que ele começa a movimentar pessoas, as multidões começam a seguir ele. E aquilo começa, opa, vamos ficar esperto que esse cara aqui pode ser um revolucionário, pode estar tentando tomar o poder, né? Tenta daqui a pouco formar um exército aqui, vai tomar o poder ainda, vai tomar o Império Romano. Então, vamos ficar de olho nesse cara. E as coisas vão acontecendo, e até que um dia capturam aquele cidadão. E aí eles levam, então, para o governador da época, né, seu Pôncio Pilatos, e trazem aquele cidadão lá, e aí ele pergunta, então, para eles, mas, então, quer dizer que tu que é o rei dos judeus? Né? E aí, Jesus, então, responde, né, o meu reino não é deste mundo. Tá? Meu reino, se fosse desse mundo, as pessoas que me seguem, aquelas multidões que vêm me seguindo, aqueles que realmente acreditam no que eu estou falando, jamais deixariam que eu caísse, que eu chegasse aqui, que eu fosse capturado, que eu estivesse aqui nesse momento. E aí ele, tá, mas tu é rei de alguma coisa? E aí Jesus responde, é o que você diz, né? Que eu sou rei, mas não nasci e nem vim a esse mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Tocante isso. Tá? Então, a história segue, né? Mas a gente faz uma parada por aqui. Imaginem Jesus com todo seu conhecimento moral, a sua evolução moral, a pessoa mais evoluída que passou por aqui, sabendo que foi enviado pelo Pai, pelo Criador, para essa proposta difícil, ele não, em algum momento, ele jamais requisitou ser chamado de rei, de qualquer tratamento melhor. Jamais. Vocês imaginem que ele podia, antes de voltar aqui, né, passou um tempinho até ele conseguir reencarnar aqui entre nós. E aí vocês imaginam que ele podia ter pedido para o pai, já que eu tenho uma tarefa tamanha, me coloca num berço de ouro, me coloca num lugar, né, com pais ricos, que eu, né, daqui a pouco eu já esteja num local mais adequado para eu falar para as multidões e tal, e para facilitar. E não. Onde é que nasceu o cidadão? Nos lugares mais miseráveis que havia na época. Nos lugares mais atrasados que havia na época. Não deitou num berço de ouro, mas uma manjedoura. Teve uma família financeiramente pobre, teve que trabalhar, mas uma família com base. E assim se sucedeu a história dele. Jamais ele requisitou os seus títulos terrenos.
Porque ele sabia que isso não tem valor algum. Isso tudo é transitório. Os títulos que nós trazemos aqui na terra. O Alexandre. Hoje eu sou Alexandre. Amanhã depois eu desencarno. Daqui a um tempo eu volto para ser o João. Ah, mas eu fui um doutor na minha vida, tal, tenho títulos. Quando voltar como o João, já não carrego mais aquele título, já não carrego mais os meus bens materiais. Ah, mas eu comandei várias pessoas. Grandes coisas. Não comanda mais ninguém. Então, percebam que esses títulos terrenos, eles são transitórios. Isso eu estou falando aqui da nossa roda das reencarnações. Mas na vida espiritual, no reino de Deus, muito menos que isso tem valor. Muito menos. Na última parte desse capítulo, é interessante que nós temos o relato de uma rainha, uma pessoa que foi rainha aqui na Terra. Então imagina, acostumada, seus galanteios, né? Imagina aquela vida cheia de servos, os súditos ali, riqueza, aquela coisa, né? Nobreza, né? E ela desencarna e ela imagina, não, vou ser cortejada, vou ser recebida como uma rainha, como sempre foi. De repente ela olha, pô, nada daquilo. Simplesmente ela é só mais uma. E aí aqueles súditos, aqueles servos que ela olhava, que ela considerava tão atrasados e tão inferiores, ela olha, puxa, mas eles estão recebendo um tratamento muito melhor do que eu. De repente, cai a ficha. De que adiantava aqueles títulos, né, da monarquia, tudo, ser uma rainha, tal, tem riqueza, tem poder, mas chegou ali, nada daquilo mais importava. Então, fica muito claro que os títulos terrenos, eles não têm valor algum no mundo espiritual. E quando a gente chega ali no outro lado, ninguém vai chegar te perguntando, mas escuta, quem é que tu foi na tua vida passada ali? Tu era alguém importante, tu teve muitos bens, que carro tu tinha, mandou em muita gente. Isso não importa. A pergunta que vai ser feita é a seguinte: quantas lágrimas você enxugou? Quanto de bem, quanto de caridade você praticou? Quanto que você investiu na sua caminhada moral, no seu crescimento moral? Essa pergunta é feita. Então, para que nós consigamos adentrar nesse reino um pouco mais tranquilos, é importantíssimo que nós tenhamos a abnegação, a humildade, caridade pura, que nós possamos aprender a desenvolver e fazer isso de coração, e a benevolência. Gente, que nós possamos não apenas ouvir, que nós possamos entender, compreender e colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja.